Olá, meu amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Dia 1º de setembro, vamos começar esse novo tempo da graça de Deus, este que é o mês dedicado à palavra. Então nós temos mais um motivo para parar e ouvir o Santo Evangelho de Deus. Esta palavra que é vida e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós entregamos o mês de setembro em vossas mãos. Abençoai-nos, Senhor, com vossa graça. Protegei-nos de todo mal que se levantar contra nós. E orientai-nos por vossa palavra, que em Ti nós encontremos luz e esperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ele continua em Cafarnaum. O seu dia começou na sinagoga, como nós ouvíamos ontem, na qual ele realizou o exorcismo daquele homem que estava possesso pelo demônio. Saindo da sinagoga, ele vai até a casa de Pedro. Lá ele recebe a notícia que a sua sogra está com febre e imediatamente ele vai ao encontro dela e a cura. Depois da cura da sogra de Pedro, então uma grande multidão acorre até Jesus. Possessos, doentes e tantos outros vão procurá-lo para experimentar do seu poder salvador. Então a primeira coisa que eu gostaria que você trouxesse para o seu coração hoje é que Jesus, ele veio para nos trazer vida em plenitude. E quando nós falamos isso, nós podemos destacar desta minha afirmação inspirados no Evangelho de hoje, 2 pontos. O primeiro, o fato de Jesus que vem. Isso, o nosso Deus, que é Jesus Cristo, foi enviado pelo Pai. E como nós ouvimos lá na segunda-feira, ele reconhece a sua missão, Eu sou ungido que vim para realizar uma obra de salvação. Eu sou o Messias que vim trazer o ano da graça do Senhor. Então Jesus, meus irmãos, ele vem ao encontro do ser humano atraído pelas nossas fraquezas. Por que Jesus veio? Porque ele vê a situação que nós estamos. Então Jesus, que conhece a realidade do ser humano, vem ao encontro da nossa fraqueza, como uma resposta aos nossos sofrimentos, como uma resposta ao mal que nos cerca. A gente percebe isso quando falam: olha, a sogra de Pedro está doente, e ele imediatamente se levanta e vai até ela. E ali o Evangelho é delicado ao dizer que ele se inclina. Olha, o nosso Deus, meus irmãos, ele não assiste o nosso sofrimento à distância, ele não é indiferente às investidas do demônio na nossa vida, não. Ele que vem e vê, se inclina, como que para nos proteger. É interessante a gente perceber que na cura que ele realiza na sogra de Pedro, ele age como que fazendo um exorcismo, porque ele dá uma ordem, ele ameaça a febre e a febre a deixa, diz o Evangelho. Então é como que a febre estivesse possuindo a vida daquela mulher.
E o que nós precisamos entender é justamente isso. A obra libertadora do Senhor é nos salvar da possessão do mal. Nós continuamos a nossa luta, nós continuamos a nossa batalha, mas nós não somos possessos. O mal não nos tem. Quem nos tem é este Deus que vem ao nosso encontro e que se inclina para nos levantar. Então hoje é dia de nós declararmos: a nossa vida está em Deus, aquele que nos possui é o Senhor. O mal eu enfrento, o mal pode até me tocar, mas me possuir jamais. Mesmo os males físicos, espirituais, emocionais, eles vão de algum modo estar na nossa vida, mas jamais vão possuí-la. Grava isso. Deus veio, Deus se inclina, Deus nos liberta. E isso é de modo incansável. Porque você prestou atenção? Gente, é um evangelho que a gente vai vendo Jesus o dia inteirinho, incansavelmente trabalhando. Então começa na sinagoga com o endemoniado, depois a sogra de Pedro e depois aquela grande multidão e Jesus ali, ó, trabalhando incansavelmente. E não só ali, porque no final do evangelho, quando as pessoas querem que ele fique ali, ele fala: não, eu devo ir para outras cidades. Jesus não veio para um pequeno grupinho, Jesus não veio para fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não. O bem que ele veio realizar é pleno e para todos. Ele é incansável no seu agir poderoso, misericordioso, mas tudo isso fruto do seu amor maior. Então é Jesus que vem, atraído e consciente das nossas fragilidades, para nos libertar. Mas eu disse que ele vem para nos trazer vida plena, vida em abundância. Então, no que consiste essa abundância da vida que o Senhor nos traz? Então, eu não estou possesso pelo mal, mas estou plenamente enriquecido pela graça que o Senhor realizou na minha vida, porque Ele me libertou. Aqui no Evangelho, nós vimos Jesus ali no seu ministério, mas nós sabemos que por sua morte e ressurreição, nós somos salvos e libertos de todo o poder do mal. Você já está livre. O mal não tem mais o poder de possuir a sua vida. Acabamos de reafirmar isso. Eu sou homem livre. Então você está pronto para entrar na plenitude da vida. E nós vemos isso se realizando como fruto e também como graça na vida da sogra de Pedro, depois de ser liberta, quando ela se levanta e vai servir a Jesus e aos outros que estavam ali. Meus irmãos, não existe nada maior como fruto de libertação do que o serviço. A verdadeira libertação, quando acontece no nosso coração, nós nos colocamos a serviço de Deus, porque nós queremos nos ser como Jesus, incansável para fazer o bem. Então, onde houver necessidade, porque o servo é aquele que faz o que precisa, tanto que Jesus falou: eu devo ir anunciar. Então, quando nós somos livres, porque Jesus é o homem livre, porque Jesus é o homem pleno, nós temos esta consciência: eu não posso ficar parado, eu não posso ficar de braços cruzados com tanta gente sofrendo, com tanta gente que não conhece a palavra, com tanta necessidade na comunidade. Eu não posso. Então Cristo me libertou e o meu olhar se transforma como o dele. E qual é esse olhar de plenitude? Eu olho a necessidade do outro, que é justamente o contrário daquele olhar quando o mal está muito presente e dominando a nossa vida. Porque conforme o mal vai dominando, a gente vai perdendo essa capacidade de olhar para o outro. A gente só começa a olhar para as nossas próprias dores, a gente fica fechado no egoísmo, nas nossas necessidades, naquilo que eu preciso, no que eu quero ganhar, no que eu quero ter, no que eu tenho que fazer para mim. Agora, quando Cristo nos liberta, então o meu coração se alarga. O que eu devo fazer? Qual é a missão que o Pai me dá? Então a plenitude, meus irmãos, em nós se manifesta pelo serviço. Deus te liberta. Ele te põe em pé. E se você tomar posse desta graça, você não vai cruzar os braços. Você não vai simplesmente pensar em você, não.
mas você vai amar quem precisa e ajudar quando necessário. Você vai fazer o que se deve fazer. Como nós alcançamos esta maturidade espiritual? Como nós tomamos ainda mais posse da obra realizada por Deus? Aquilo que nós vemos no versículo 42 do Evangelho de hoje. Quando Jesus, ao raiar do dia, se retira para um lugar deserto e vai orar. Porque é na oração, meus irmãos, que nós ouvimos a voz de Deus e então Ele vai conduzindo a nossa vida. O possesso é aquele que é conduzido pelo mal. Nós, homens livres, libertados no poder do Senhor, queremos que o Senhor nos conduza. E é pela oração que isso acontece. Então nós precisamos orar, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que Ele vá conduzindo a nossa vida e nos mostrando aquilo que nós devemos fazer, qual é a nossa missão, qual é o nosso serviço. Porque se o mal quer nos destruir, quer nos aniquilar, é justamente para que nós não sejamos servos de Deus. Agora, quando Cristo nos liberta, é para que nós sejamos servos de Deus. Então, nós queremos ser livres, livres de todo mal, mas nós também queremos sermos servos de Deus. Você quer ser servo de Deus? Coloque aqui nos comentários, então, eu quero, na liberdade que Cristo me dá, ser servo do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, vinde em socorro da nossa fraqueza. Libertai-nos de todo o mal que está na nossa vida. Seja ele como for, da intensidade da maneira que esteja acontecendo. E acolhei, Senhor, a nossa firme decisão de servi-lo, para que em Ti nós tenhamos a plenitude da vida que Jesus realizou em nosso favor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.